Ela dormia ao lado de um monstro e chamava isso de amor. No começo parecia um lar comum. Um marido gentil, uma filha sorridente, uma casa cheia de risos e rotinas tranquilas. Mas havia algo por trás daquele sorriso. Algo que se escondia no silêncio. Ele sabia fingir. Sabia ser o marido perfeito. A cada café da manhã, a cada beijo de boa noite, ele ensaiava um papel que não era seu. Ela não sabia, mas vivia ao lado de um homem que não existia. Baek Hee-sung era só uma máscara. Por trás dela, o verdadeiro nome era do Hyun-soo, filho de um serial killer, herdeiro de um passado que ninguém jamais esqueceria. A vizinhança o via como um artesão calmo, pai dedicado, marido amoroso. Mas nas noites em que todos dormiam, ele descia ao porão. E naquele espaço escuro, onde os ruídos não escapavam pelas paredes, ele trancava mais do que ferramentas. Trancava a verdade, trancava pessoas, trancava quem ameaçava seu segredo. Não havia crueldade em seus olhos, apenas frieza. Uma frieza que ele aprendeu desde pequeno, quando viu o pai arrastar vítimas como se fossem bonecos sem alma. Ele cresceu entre gritos abafados e manchas no chão. Aprendeu a esconder emoções, a simular expressões, a parecer humano. Cha Ji-won era detetive. Inteligente, destemida, apaixonada pelo que fazia e apaixonada por ele. Não havia desconfiança no coração dela, apenas amor, um amor que acreditava ter encontrado seu lar. Até que um caso antigo ressurgiu. Um assassinato mal resolvido, com traços semelhantes aos crimes do passado. A investigação começou como qualquer outra, até os nomes começarem a se cruzar, até que uma pista levou a outra, e outra, e outra. E em cada nova descoberta, uma sombra do passado se aproximava do presente. Ela olhava as provas, analisava os vestígios, mas negava a ideia mais óbvia. Não podia ser ele. Não o homem que dividia sua cama, não o pai da sua filha. Mas havia sinais. Pequenos demais para chamar atenção, mas grandes o suficiente para incomodar. A maneira como ele evitava perguntas, as respostas prontas, as mãos que tremiam só quando o passado era mencionado. E então ela encontrou uma foto, uma antiga, um rosto familiar, mas com outro nome. E ali começou o verdadeiro abismo, um nome que não existia nos registros atuais, um homem que devia estar morto, ou escondido. Enquanto Ji-won se aproximava da verdade, ele sentia o chão sumir sob os pés. Pela primeira vez, não sabia o que fazer. Durante anos, ele controlou cada passo, cada mentira, mas não sabia como enganar os olhos dela. Ela não era qualquer pessoa, era a única que ele amou, da única forma que sabia amar, sem emoção, mas com lealdade, sem calor, mas com presença. E mesmo assim, isso não era amor de verdade, era sobrevivência. E a cada noite, ao olhar para ela dormindo, ele se perguntava até quando aquilo duraria, até quando ela acreditaria. Ele começou a ser seguido. Um jornalista curioso, um antigo conhecido de seu passado, um homem que sabia demais e que agora estava desaparecido, trancado naquele porão, tentando negociar com quem não sabia sentir culpa. Ji-won achava que era apenas mais um caso, mas as peças começaram a se encaixar rápido demais. Datas, nomes, rostos, tudo apontava para dentro de casa. E ela, que sempre confiou no instinto, começou a duvidar do coração. Se você já amou alguém sem conhecer verdadeiramente quem era, se já confiou cegamente só porque precisava acreditar em algo, você entende o que ela sentia, porque o amor às vezes é um espelho sujo, reflete só o que queremos ver. E ela queria ver um lar, queria ver paz, queria ver uma vida comum, mas a verdade estava prestes a rasgar tudo. Ela não queria acreditar, mas a verdade começou a bater cada vez mais forte. Cada descoberta era como um golpe no peito. O homem que ela amava talvez nunca tivesse existido, mas mesmo assim, havia momentos que pareciam reais demais para serem mentira. Os risos da filha, os abraços nas noites frias, os silêncios que pareciam conforto. Como separar o amor da ilusão? Como decidir entre investigar um suspeito ou proteger o pai da sua filha? Ji-won mergulhou no caso com tudo o que tinha. Mas agora não era só pela justiça.
Era pela sobrevivência da própria sanidade. Ela precisava saber. Precisava ver com os próprios olhos se ele era mesmo capaz daquilo. E foi então que ela encontrou o porão, escuro, abafado, com o cheiro pesado da verdade. Lá dentro, o jornalista desaparecido, vivo, mas com os olhos cheios de pavor. E ela, naquele instante, entendeu que tudo desabaria. Ele chegou em casa naquela noite como sempre fazia. Mas ela não estava mais lá, não no mesmo lugar. O olhar dela já era outro, mais firme, mais frio, mais distante. E ele sentiu, pela primeira vez, sentiu medo. Medo de perdê-la, medo de que tudo tivesse sido em vão. Durante anos ele construiu aquela fachada por ela, para ter um lugar no mundo, para acreditar que podia ser alguém normal. Mas agora, tudo escapava por entre os dedos. Ela o confrontou. Não com gritos, nem acusações, apenas com silêncio. Um silêncio mais cruel que qualquer palavra. Ele tentou explicar, mas como explicar o inexplicável? Como justificar uma vida inteira de mentiras? Ele disse que a amava, mas ela perguntou se amor podia existir sem verdade. E naquele instante, ele percebeu que talvez não soubesse o que era amor de verdade. Se você também carrega uma escolha que doeu, se já segurou a mão de alguém que te feriu só para não ficar sozinho, você entende o que ela passou, porque o pior não foi a mentira, foi perceber que o amor deles não era o que ela pensava. Era algo torto, algo baseado em omissões, algo que talvez só existisse porque ela não sabia de tudo. Mesmo assim, ela hesitou. Ele ainda era o pai da filha deles, ainda era o homem com quem dividiu os melhores e piores dias. E no fundo, ainda havia uma parte dela que queria acreditar, que queria salvá-lo, que queria perdoar. Mas quando ela investigou mais fundo, descobriu algo que mudou tudo. O nome dele verdadeiro, do Hyun-soo, e o pai do Min-seok. O assassino cruel que aterrorizou a cidade anos atrás. As peças se encaixaram de forma brutal. Hyun-soo foi perseguido pela polícia quando jovem, acusado de assassinato. Fugiu, mudou de nome, assumiu a identidade de outro homem e construiu uma nova vida. Mas a sombra do pai sempre esteve ali e agora ameaçava engolir tudo. Ji-won se viu dividida entre o dever como detetive e o sentimento como mulher. A irmã dele, Hae-soo, reapareceu. Carregava os mesmos traumas, as mesmas feridas. Mas ela trouxe uma verdade ainda mais chocante. Não foi Hyun-soo quem cometeu o crime que destruiu tudo. Foi ela, em legítima defesa. Mas ele assumiu a culpa para protegê-la. Desde aquele dia viveu como um monstro, porque achava que não merecia ser amado, que não merecia perdão. Essa revelação partiu Ji-won ao meio, porque agora ela sabia que ele não era culpado, mas também não era inocente. Ele mentiu, enganou, machucou, mas também sofreu, protegeu, resistiu. Era um homem partido, tentando ser inteiro. Um menino que nunca aprendeu a ser amado, tentando, do jeito errado, construir um lar. E foi nesse momento que tudo desmoronou. A verdade veio à tona. A polícia descobriu. O cerco se fechou. Ele tentou fugir, mas foi encurralado. E ela estava lá. Ela viu tudo. Viu o homem que amava sendo algemado, cercado, apontado como criminoso. Mas também viu o medo nos olhos dele. Um medo que não era de ser preso. Era de perdê-la, de não vê-la nunca mais. Se você já teve que escolher entre a justiça e o coração, você sabe como dói, porque às vezes fazer o certo é o que mais machuca. E naquele instante, Ji-won entendeu. Ela não podia salvá-lo, não podia apagar o passado, mas podia escolher o que fazer com o presente. E ali, mesmo em meio ao caos, ela segurou a mão dele, não para protegê-lo, mas para mostrar que, apesar de tudo, ele ainda era humano. Ele foi levado pela polícia. Não resistiu, não gritou, não correu. Apenas olhou para ela uma última vez, como quem entende que perdeu tudo. E mesmo assim, ainda guarda esperança. O caso virou notícia, o nome falso, a verdadeira identidade, o passado sombrio, tudo veio à tona. A cidade inteira falava sobre ele, sobre o filho do assassino, sobre o monstro que enganou a todos.
Mas ninguém falava sobre o menino que cresceu sem amor, sobre a criança que aprendeu a sorrir para sobreviver, sobre o homem que, apesar de tudo, tentou amar do jeito que sabia. Ji-won foi afastada do caso, acusada de conflito de interesses, julgada por amar um suspeito. Mas ela não se importava. Já tinha perdido tudo: o lar, a segurança, a certeza de quem era. Ela andava pela casa vazia, sentindo os espaços onde ele costumava estar. O cheiro dele ainda nas roupas, as ferramentas no ateliê, a risada da filha, agora mais silenciosa. Era como viver entre fantasmas. Mas então, algo aconteceu. Ele foi baleado durante uma tentativa de fuga, pouco antes de ser transferido. Entre a vida e a morte, passou dias desacordado. E quando acordou, não lembrava de nada, nem do nome falso, nem do verdadeiro, nem dela. A amnésia era real, como se a dor do passado tivesse finalmente sido arrancada, mas junto com tudo o que ele construiu. Ele olhava para Ji-won como se fosse uma estranha, e aquilo foi mais cruel do que qualquer mentira. Ela tentou se reconectar, mostrar fotos, contar histórias, lembrar risos, mas nada voltava. Ele era outro, um homem em branco, sem passado, sem culpa, sem identidade. E isso doía mais do que qualquer verdade, porque ela via nos olhos dele que o amor tinha ido embora, não porque ele quis, mas porque a memória levou. E agora, ela precisava decidir, continuar tentando ou deixá-lo ir. Se você já amou alguém que mudou, se já tentou resgatar um sentimento perdido no tempo, você sabe como é viver com esperança e dor ao mesmo tempo. Ela se perguntava todos os dias se ainda era possível, se havia uma chance de reconstruir. Não o que tinham antes, mas algo novo, algo real, algo que não nascesse de mentiras, mas da verdade, por mais dura que fosse. E aos poucos, ele começou a sentir algo. Não lembrava, mas sentia. Um conforto ao vê-la. Um sorriso involuntário quando a filha corria até ele. Uma calma que surgia só com a presença dela. E ela viu. Não era o mesmo amor, mas era um recomeço, como se o destino desse uma nova chance. Não de esquecer, mas de seguir. Ele saiu do hospital sem memória, mas com uma folha em branco. E dessa vez, sem fingir, sem esconder, apenas tentando ser alguém melhor. Ela não o perdoou de imediato, não se entregou ao passado, mas escolheu caminhar ao lado dele, por ela, pela filha, pelo que poderiam ser. Porque às vezes o amor não precisa começar certo. Ele só precisa resistir ao que vem depois. E ali, no silêncio de uma nova manhã, sem promessas nem certezas, eles começaram de novo. Ele não era mais o monstro. Ela não era mais a detetive. Eram apenas dois sobreviventes, duas metades tentando ser inteiras. Se isso te tocou, você sabe o que fazer. Porque todo mundo tem uma história que esconde um pouco de dor, um pouco de perdão, um pouco de amor que ainda tenta florescer, mesmo no meio do caos. E talvez, só talvez, esse amor deles, apesar de tudo, ainda floresça de novo.